Esta semana, o jornalista William Bonner, âncora do Jornal Nacional, o mais importante telejornal do país, deu uma entrevista ao também jornalista Pedro Bial, no programa Conversa com Bial. O que se viu foi um Bonner taciturno, tristonho, extremamente abatido, tanto pelas notícias que tem dado nos últimos tempos, quanto também pelos constantes ataques que sofre. Bonner era um usuário das redes sociais. Ele se divertia como tio Bonner e tinha seus seguidores. O jornalista revelou que há muito tempo já não participa das redes sociais em função dos ataques que sofre por causa de tudo que faz. A questão é que Bonner está à frente do Jornal Nacional há exatos 24 anos. Para boa parte daqueles que o atacam, ele é a imagem do Jornal Nacional. E o Jornal Nacional é a Rede Globo. Traduzindo, Bonner é a Rede Globo. É essa imagem que faz com que o jornalista seja atacado e se recuse hoje a andar em público. Imagina um profissional que não pode ir a um shopping, que não pode ir a uma padaria sem ser atacado, humilhado e insultado por pessoas que discordam dos posicionamentos ou das notícias que ele veicula, como profissional que é. A questão é que a liberdade de imprensa é um dos pilares da democracia e é muito difícil para aqueles que levantam bandeiras democráticas e ao mesmo tempo atacam a imprensa respeitar o posicionamento desses mesmos órgãos de imprensa. A revista Veja, a Folha de São Paulo, a Rede Globo de televisão, a Rede Bandeirantes têm sido constantemente atacados por causa das notícias que veiculam e do seu posicionamento. Existem aqueles que acham que o jornalismo deve ser independente e neutro. Pobres coitados, não entendem que não existe neutralidade no discurso. Tudo aquilo que nós produzimos como fala ou como escrita tem um viés ideológico, mais explícito ou menos explícito. Neste mundo de fake news em que as mentiras tomam conta, as pessoas cada vez mais querem acreditar naquilo que lhes convém e não no jornalismo sério e profissional. É importante lembrar que o jornalismo profissional é que tem nos salvado de muita falta de informação neste período, por exemplo, de pandemia. É importante ressaltar que é o jornalismo profissional que cobra de nossos governantes e que nos revela, muitas vezes, tudo aquilo que eles preferiam manter escondido. Esses ataques começaram um pouco atrás, especificamente no governo Lula, que soube, como ninguém, manobrar os seus seguidores para atacar a imprensa. A imprensa foi eleita como inimiga do PT e inimiga de Lula. Agora é Bolsonaro que, seguindo a mesma cartilha, já elegeu a Globo, abre aspas, Globo lixo, fecha aspas, a Folha de São Paulo, o Grupo UOL e tantos outros órgãos de imprensa como seus inimigos. Certa vez, o escritor argelino, vencedor do Prêmio Nobel por O Estrangeiro, Alberto Camus, disse que uma imprensa livre pode ser boa ou má, mas certamente sem liberdade ela é apenas má. Para aqueles que gostam de atacar os órgãos de imprensa e de atacar jornalistas, muitas vezes esses ataques têm sido físicos, inclusive, devemos lembrar sempre uma lição. A liberdade de imprensa é um dos pilares da democracia. E num país democrático é preciso que haja uma imprensa plural. É preciso que haja a imprensa que vai defender o governo atual, como a da Rede Record, por exemplo. E é preciso haver a imprensa que vai atacar constantemente, como é o caso da Globo. Cabe ao cidadão separar o joio do trigo. Cabe ao cidadão procurar se informar cada vez mais. Independentemente do viés ideológico, o que é mais importante é que a imprensa veicule a verdade. É papel da imprensa, nesses tempos de pós-verdade, combater as fake news. E nós precisamos apoiar a liberdade de imprensa, como, ressalto, um dos pilares da democracia. Para aqueles que acham que a imprensa só presta quando ela escreve ou diz alguma coisa que agrada ao meu político de estimação, é bom lembrar que assim ocorre em ditaduras, assim ocorreu no nazismo, assim ocorre com o fascismo, uma imprensa que só faz defender os governantes.
Para aqueles que levantam bandeiras democráticas, é um paradoxo atacar os órgãos de imprensa do país. Quem, de fato, ama a democracia sabe conviver com todo o tipo de jornalismo, com exceção daquele que espalha fake news. É isso.